Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do 1717 Acreditar, hoje para lhe falarmos em causas solidárias. Quais os instrumentos de financiamento? Olá, quais os instrumentos de financiamento das causas solidárias? Este é um assunto que nos leva a pensar. Normalmente as causas solidárias são desenvolvidas e encabeçadas por associações que têm na sua gênese exatamente este princípio, não sendo, no entanto, apenas associações de âmbito solidário a desenvolver este trabalho. Também o há desenvolvido por entidades privadas e por particulares. Como se conseguem financiar projetos solidários e como se financiam as associações de solidariedade? Na maior parte dos casos, através de mecenato feito por empresas que têm no seu planeamento financeiro salvaguardado o apoio a causas solidárias por razões específicas do seu envolvimento social e até mesmo para a obtenção de reconhecimento do mercado ou redução de carga fiscal, onde estes apoios obtêm benefícios. Mas não são estes apenas os apoios suficientes para as associações solidárias. Também existem processos e projetos que têm apoio estatal através de subsídios atribuídos para o efeito, que são normalmente distribuídos via autarquia. Por fim, e não menos importante, existem os mecenas particulares, onde nos podemos incluir todos nós, que ao participarmos nos eventos e doações cumprimos também o nosso papel de apoio social. No entanto, é necessário que se perceba que estas associações, grande parte do trabalho é voluntariado e apenas em alguns quadros, poucos, são remunerados, o que leva a dizer que só com muita vontade e perseverança, na gíria carolice, estas associações sobrevivem e desenvolvem o seu importante papel na sociedade de hoje. Por isso, independentemente da causa e da associação, que por vezes menos acreditada devido às gestões danosas que todos ouvimos e lemos nas notícias, é preciso que continuemos a apoiar, ajudar, a ser beneméritos, porque destas associações depende a vida e a dignidade de muitos que vivem em dificuldade. Não deixem de apoiar. Bem-ajam. Doutor? Sim? Não. É engano. O Estado Social, consignado na nossa Constituição, necessita para se efetivar que a sociedade civil se organize para partilhar com ele a sua responsabilidade em termos sociais. Assim, a sociedade normalmente organiza-se em associações que só têm vantagens em serem aceitas e classificadas pelo Estado como IPSS. Para isso, devem, na sua gênese, constituir-se de acordo com os requisitos legalmente exigidos e depois concorrer a subsídios aos ministérios respectivos, ou seja, aos que tutelem a área de apoio a que as associações querem dedicar. Há uns anos fiz um jardim de infância no campo militar de Santa Margarida, patrocinado pelo Ministério da Educação, que, para além de financiar o projeto de início, ainda pagava o salário de uma educadora e de uma auxiliar. As IPSS, para além de terem benefícios fiscais, podem também solicitar a todos os contribuintes para que estes, anualmente, quando fizerem os seus IRS, contribuam diretamente para o NIB da IPSS, sem quaisquer encargos para quem o faça. Para além de poderem solicitar apoios a mecenas, empresas, a IPSS e todas as associações de caráter social podem efetuar peditórios, refeições solidárias, bailes, marchas, corridas, concertos, leilões, enfim, tudo dependerá da imaginação e da dinâmica da própria associação. Doutor? Sim? Não. É engano. Desculpa, é engano. Cada vez mais a sociedade civil se confronta com múltiplas iniciativas de caráter solidário, fruto de incentivos e apelos até à própria solidariedade local, regional, nacional e até mesmo internacional. E diz o adagio popular que deve-se fazer bem sem olhar a quem, o que mostra inequivocamente que o dever de cidadania e de responsabilidade social estão bem patentes nos nossos padrões culturais e cívicos. Até porque penso que temos o dever de nos importar com o próximo. Todavia, não será menos verdade que também temos o direito de querer saber como são usados os nossos donativos, revistam-se-eles de que forma for, e em nome dessa boa vontade se chegam ou não ao seu destino. O incerto também é que proliferam os casos em que se verificam esses abusos de confiança e gestão danosa de verbas que provocam em todos nós imensa indignação, descrédito nas instituições e até uma certa apatia, porque não são transparentes os instrumentos de financiamento público, quando existem naturalmente, e o controle dos benefícios fiscais das entidades que exercem essa mesma solidariedade. Há até, a meu ver,
uma fronteira cada vez mais ténue entre o que provém do Estado, das condições do mercado e da própria sociedade civil, que está mais receptiva a dar ou acreditar. Daí defender claros instrumentos de monitorização dos fundos solidários provenientes, sobretudo, do orçamento público, porque defendo claras iniciativas de combate à exclusão, mas não ao clientelismo. E o caso raríssimo, caríssimos, não é raríssimo, infelizmente. E se me perguntarem se por isso deixei de abraçar causas solidárias, respondo imediatamente que não. Mas fico mais tranquila, é certo, quando as causas e instituições me merecem crédito e respeito. Doutor? Sim? Não. É engano. Desculpa, é engano. Eu, na minha perspectiva, há vários modelos, há vários caminhos que podíamos seguir. Creio mesmo que todos eram e são bem-vindos, exceto todo aquele apoio financeiro que venha do Estado ou de instituições públicas. Aliás, eu fico perplexo com esta promiscuidade que existe entre o poder político, entre as instituições estatais, com os apoios e, por vezes, até com o preenchimento de órgãos sociais de pessoas que viveram, e não há mal disso, na política. Eu não falo dos familiares, senão então isto era um funil. Mas não me parece bem um indivíduo que toda a vida seja um político profissional, depois apareça à frente de uma Santa Casa da Misericórdia, por exemplo. Até quando nós temos tanto militar que já não justifica tanta patente e digamos que as Forças Armadas estão na situação que estão, e gente de muito valor, gente de grande capacidade, que podia efetivamente ocupar esses lugares e faziam o bem. Não só o saber fazer bem é uma coisa que nem todo o político sabe fazer, mas sabe fazer outra coisa, que é aproveitar todos aqueles que por necessidade absoluta ou por isso simplesmente por voluntariado se dedicam a estas causas. E esses têm muita dificuldade em respirar porque são subjugados, são apertados e são de certa forma controlados pelo tal poder. Outra coisa engraçada é falarmos em responsabilidade social. Será que ela existe? Há efeitos da responsabilidade social, a não ser aqueles vernizes que vamos ouvindo? Pois eu penso que a responsabilidade social está muito no financiamento destas causas. Como está também as chamadas valor acrescentado. Como está também os globos das causas. Sim, há os globos de ouro, porque que não há de haver globos das causas? Onde saibamos ao minuto o dinheiro que está a ser doado. Porquê que não aproveitamos a arte, a música, a cultura e não aproveitamos os artistas em momentos de menos atividade profissional para criar espetáculos de caráter de solidariedade que venham apoiar estas causas são nobres e que venham ajudar esta gente que, além da sua vida, continua a trabalhar em prol da comunidade. Muito obrigado. Era esta forma que eu via de se poder financiar estas causas que podem não fazer falta hoje, mas eu não sei o dia da manhã. Doutor? Sim? Não. É engano. Desculpa, é engano. Entro neste tema para vos falar das IPSS. Como o nome indica, as IPSS desenvolvem atividades de solidariedade social em domínios como a segurança social, saúde e educação, através de uma relação de proximidade à população e de cooperação com o Estado. As IPSS procuram dar respostas a situações de emergência social e apoiar os cidadãos mais vulneráveis. Mas a sua atuação não se limita apenas ao setor social e solidário. Estas instituições assumem uma especial importância na dinamização das economias locais, desde logo na criação de emprego. Em termos jurídicos, as IPSS são entidades sem finalidade lucrativa, constituídas exclusivamente por iniciativa de particulares, com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de justiça
e de solidariedade, contribuindo para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos, desde que não sejam administradas pelo Estado ou por outro organismo público, indica assim o Estatuto das IPSS. A missão destas instituições caracteriza-se através da concessão de bens, prestação de serviços e outras iniciativas de promoção do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades. O registro como IPSS tem essencialmente 3 finalidades: comprovar a natureza e os fins da instituição, comprovar os factos jurídicos respeitantes à instituição especificados no regulamento do registro e permitir o acesso às formas de apoio e colaboração previstas na lei, isenções fiscais e acordos de cooperação com o Estado, por exemplo. Estas são as vantagens na forma jurídica das IPSS, que muitas vezes se servem desta forma jurídica para obter outros fins, como os públicos de algumas instituições bem referenciadas e de caráter até então não duvidoso. Mas por causa de maus exemplos, não podemos afirmar de que todas elas estão no mesmo caminho e no mesmo saco. O nosso conceito possui, de acordo com os registros encontrados na internet, algumas IPSS. Não quero com isto levantar nenhuma suspeita, mas depois de uma breve pesquisa na internet, verifiquei que nem todas cumprem um dos requisitos obrigatórios por lei. A ausência de sites e a falta de publicitação das contas do exercício tornam-se uma exigência para quem utiliza e se financia em parte por dinheiros públicos. São dinheiros de todos nós. Como exemplo, podemos constatar, e como um bom exemplo, no que concerne à prestação de contas, o posto de assistência social da Malveira. De acordo com a prestação de contas de 2017, o valor de subsídios, doações e legados à exploração, na ordem dos 450 mil euros, atinge um valor de quase 50% das receitas para o funcionamento dessa mesma instituição. O seu objetivo é de saber como se financiam. Por aqui podemos concluir que muitas dessas IPSS cumprem a sua missão com a ajuda de todos nós. No entanto, vale o que vale. Mas as contas estão cá para serem apresentadas e cumprir a lei não é uma benesse, mas sim uma obrigação destas instituições e um direito a que a todos nos reserva saber o quanto e quem ajuda. Em conformidade com a lei em vigor, esperamos então que no dia 31 de maio possamos visualizar todas as prestações de contas de todas estas instituições e, de preferência, sem qualquer tipo de exceção. Estou sim. Desculpe lá, mas nós estamos em programa. Como? Não. Está a fazer confusão. Não é o programa da Cristina Ferreira, nem estamos em direto, nem temos assim também muita audiência. Sim, eu sou presidente. Peço imensa desculpa. É mesmo engano. É mesmo o canal do 1717 Acreditar. Muito obrigado. Mais uma edição do 1717 Acreditar. Causas solidárias, quais os instrumentos de financiamento? Acompanhe-nos, seja nosso amigo na página do Facebook, em 1717acreditar.com. É um prazer estar consigo.